Olá, pessoal. Então, assim, ó, vamos dar início, então, ao conteúdo a ser ministrado essa semana para vocês, certo? Uhum. Então, assim, eu vou trabalhar com os radicais, revisando a simplificação e as operações com radicais. Então, vamos lá, então. Então, assim, a simplificação de radicais, como eu havia passado para vocês, eu coloquei aqui raiz quadrada de 120. Para mim simplificar esse radical, eu vou decompor em fator primo. 120 por 2, 60 por 2, 30 por 2, por 3, 5 por 5, 1. Raiz quadrada eu agrupo 2 em 2, só tem um agrupamento, então, 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Como esse expoente é igual ao índice, cancela. Esse 2 vai para fora e fica 2 vezes 3 vezes 5, 30. Repetindo, raiz quadrada, quando não tem índice, o índice é 2. Radicais semelhantes. Dois ou mais radicais, eles só serão semelhantes se eles apresentarem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, este radical é semelhante a esse, porque tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Estes dois radicais aqui, eles não são semelhantes. Apesar de apresentarem o mesmo radicando, eles não têm o mesmo índice. Então, adição algébrica de radicais. Eu só posso somar ou subtrair radicais que são semelhantes. Então, aqui, eu tenho 2 raiz de 5 menos 10 raiz de 5. São semelhantes, mesmo radicando e mesmo índice. Como é que eu reduzo? Eu conservo o radical raiz de 5 e adiciono os coeficientes. Se eu tenho 2 e devo 10, fico devendo 8. Tá resolvido. Outro exemplo. Eu tenho 2 raiz cúbica de 3, menos 4 raiz de 2, mais 8 raiz cúbica de 3 e 10 raiz de 2. Então, aqui eu tenho este é semelhante a este e este é semelhante a esse. Então, eu tenho aos pares a semelhança. Eu coloco termo semelhante, radical semelhante ao lado de radical semelhante. Então, eu ponho 2 raiz cúbica de 3 do lado de 8 raiz cúbica de 3. O menos 4 raiz de 2 eu coloco ao lado de 10 raiz de 2. E eu junto esses radicais. Então, eu tenho 2 e tenho 8, eu tenho 10 raiz cúbica de 3. Eu devo 4 e tenho 10, vou ficar com 6 raiz de 2. Agora aqui eu não posso adicionar porque eles não são semelhantes. Outra coisa, letra C aqui eu tenho raiz quadrada de 8 mais 5 raiz de 2. Eles não são semelhantes, mas o 8 eu posso simplificar esse radical. Então a gente vai aqui para o rascunho, ó. Olha essa observação. Eu vou pegar a raiz de 8 e vou decompor em fator primo. 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Raiz quadrada eu agrupo 2 em 2, então eu tenho 2 ao quadrado vezes 2. Expoente igual ao índice da raiz, que a raiz quadrada, quando não tem, cancela e vai para fora. Então, vai ficar 2 raiz de 2. No lugar de raiz de 8, eu vou substituir por 2 raiz de 2. Então, aqui eu tenho raiz de 8, então eu vou colocar 2 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Agora, os radicais são semelhantes, eu posso adicionar 2 mais 5, 7. A raiz de 2 eu conservo, eu não somo, certo? Agora vamos